você aí, tá quebrada? Sim. Peço que fale também com todos os jovens aqui, Pai. Pois o Senhor é o que nos fortalece e nos mantém em pé. Muito obrigada por essa mulher, Pai, que vai trazer a sua palavra. Peço que enquanto ela falar, Senhor, que da boca dela saia as suas palavras, Amém. Pai, escritas pelas suas mãos para os nossos corações. Sim. E que sejam guardadas, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom dia. Bom dia. Graça e paz a todos. Eu trouxe a Bíblia, mas eu vou usar o celular, tá, galera? Vai ficar mais fácil para mim aqui para eu poder me organizar. Então, eu agradeço mais uma vez o convite, acho que já é a terceira vez que eu estou aqui junto com vocês. É sempre uma alegria. A Ana sempre me mete nessas, né? Mas glória a Deus. Ela gosta. Então, ela me passou o tema e antes de eu começar aqui a ler o texto para vocês, uma coisa que eu achei muito interessante do tema é que para você realmente fazer a vontade de Deus, você precisa conhecer a Deus e entender a sua identidade nele, para eu poder explicar o que eu vou pregar. Porque se a gente não compreende isso, a gente não acredita no que está fazendo. E não faz o menor sentido você trabalhar no reino de Deus se você não compreende aquilo que você está fazendo. E eu fiquei pensando também quando eu cheguei aqui, eu tive aqui tem quase um ano mais ou menos. Eu passei por uma cirurgia muito complicada, precisei colocar uma prótese no quadril. E eu tive aqui num casamento, e eu estava de muletas. Então quando a gente começou a entrar aqui, eu tive aquela sensação ruim, porque me voltou aquela emoção. E aí Deus me trouxe aqui de novo para eu poder caminhar, que eu já fui lá, já voltei, sem nenhum tipo de debilidade. Então, quando a gente entende esse Deus que a gente serve, você pode estar numa situação muito difícil, que foi o momento que eu vivi aqui. Agora eu estou vivendo outro. Mas você crê que esse Deus vai cuidar de você. Amém. E aí você tem condições de fazer aquilo que Ele tem colocado para você. Eu quero comentar com vocês a história do povo de Israel, que é a história de Caleb, no momento ali dos espias. Eu acredito que vocês já conheçam esse texto. Mas quando a gente começa a analisar a maneira como a situação ali aconteceu e tudo que esse povo viveu antes, ai, obrigada, eu vou amar tomar isso aqui, ó. Tá mais bonito que o meu. A gente começa a ver que quando você conhece o Deus que você serve, você faz a vontade dele tranquilamente, porque você faz em paz. Mas se você não conhece, se você vive, se você está num ambiente, numa igreja, e você não sabe que Deus é esse que você está servindo, você não tem fé para cumprir a vontade dele. Então eu vou ler com os irmãos Números 14, 7 a 9. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Aí acha. Do trono, né? Números 14, de 7 a 9. Achou? Achou? O texto diz assim: e disseram a toda a comunidade dos israelitas: a terra que percorremos em missão de reconhecimento é excelente. Se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nesta terra onde mana leite e mel, e a dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo dele. Irmãos, esse texto aqui é um momento muito importante ali do povo de Israel, é quase que um divisor de águas na vida do povo, porque o povo já tinha passado por muitos milagres, por muitas maravilhas, Deus já tinha operado grandes coisas na vida deles, e era o momento de alcançar a promessa. Então, o que Deus manda fazer? Manda 12 espias espiar a terra, só que os textos anteriores são muito claros, eles dizem assim: a terra que eu já lhes dei. Então eles não estavam espiando algo que talvez Deus daria. O texto era muito claro: a terra que eu já vos dei. Então eles iam espiar, fazer um planejamento, como nós vamos entrar aqui, como que nós vamos fazer. Só que esse povo vai, esses 12 chefes de tribo vão lá, e eles voltam dizendo o seguinte: não, realmente Deus não mentiu não, a terra é boa, mas a gente não vai entrar lá não.
tem gigante, tem um monte de dificuldade, e começaram a colocar um monte de situações para que não desse para entrar. Não, vamos voltar para o Egito, lá que estava bom. Lá a gente tomava chibatada nas costas, mas lá estava bom. Lá estava tranquilo. Tipo assim, não estamos afim, não vamos fazer força, não vamos nos esforçar. Essa foi a conversa. Mas nesse meio se levantam dois, que é Josué e Caleb, e eles entregam uma palavra de Deus, mas uma palavra de quê? De quem conhecia o Deus que servia. Levantam-se duas pessoas, aqui nesse momento é Caleb falando, mas eles falam de algo, não só que eles conheciam, mas que o povo conhecia, que o povo já tinha vivido. Porque se a gente fizer uma retrospectiva, achei interessante que você fez uma retrospectiva. E eu vou fazer uma retrospectiva também, só que desse povo. Eles estão lá no Egito, numa situação de escravidão. Eles oram a Deus, eles clamam a Deus, Deus envia Moisés, e nesse momento há 10 pragas. Vocês lembram da história das 10 pragas? Não vou falar todas elas aqui. Mas o que a gente observa é que enquanto no Egito o povo estava penando com as pragas, e aquelas pragas tinham um motivo, estavam envergonhando os deuses do Egito, eu não vou entrar nesse quesito, mas a gente observa que durante o período das 10 pragas, em vários momentos, Deus é claro que aquilo estava acontecendo lá no meio do povo do Egito, mas que no meio ali dos judeus, dos israelitas, né? Isso não acontecia. A gente vê, por exemplo, na praga das moscas, em Êxodo 8, 22, deixando claramente que ele ia fazer distinção entre o povo do Egito e o povo de Deus. Então, se Deus não tivesse feito nada para aquele povo, só naquela praga, eles já teriam visto que o Deus que eles serviam, o Deus que eles deveriam conhecer, era um Deus diferenciado. Uma nação inteira lá em prejuízo e o povo de Israel não. Na morte dos animais o texto é claro, mas o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e os rebanhos do Egito. E a gente vai vendo isso em várias pragas. Quando chega lá na escuridão, havia luz aonde o povo de Deus estava. O Egito todo em trevas, e o texto diz que eram trevas palpáveis. Eu tenho dificuldade de imaginar o que é isso. Porque eu acho que a gente não tem mais trevas palpáveis, né? Porque você tem um celular na mão, se ele tiver carregado, você resolve o seu problema. Mas na época, eles ficaram em trevas e desesperados, porque eles achavam que o Deus deles lá tinha perdido a guerra. Mas a luta dele lá diária. Mas o povo de Israel tinha luz. Nesse momento, então, vem a praga que todo mundo fala da Páscoa, né? Que é a praga lá dos primogênitos. E todo primogênito de Israel que cumpriu a vontade de Deus, que conhecia Deus, e aí pode cumprir a vontade dele, todo esse primogênito foi preservado. Aqueles que não cumpriram, que não conheciam Deus, os primogênitos não foram preservados. E aí esse povo sai, e sai rico, e sai com riquezas. E no período que eles caminharam no deserto, até este momento que eu li, que é o momento que Caleb se levanta e fala, gente, se o Senhor se agradar de nós, nós vamos alcançar essa terra. Nós vamos chegar lá. Mas até este momento, muita coisa acontece com esse povo. Porque as lutas, elas não pararam. Mas em nenhum momento o povo foi desamparado. Quando estava de dia, que estava muito quente no deserto, tinha o quê? Uma nuvem lá para direcionar e para ajudar lá. Quando estava de noite, de madrugada, que estava muito frio, a nuvem era de fogo. Então, em nenhum momento esse povo ficou sem proteção, sem que Deus cuidasse deles. E esse povo atravessa o Mar Vermelho. E o mesmo povo do Egito que entrou, morreu. Enquanto o povo de Israel conseguiu passar, na hora que os egípcios entram, eles morrem. E Deus vai se mostrando para este povo. Porque esse povo ficou muitos anos cativo, muitos anos sem conhecer, sem ter experiência, e Deus vai se mostrando para eles. Então a gente vê aí a abertura do Mar Vermelho, o livramento do exército de Faraó, a coluna de fogo e a coluna de nuvem. Quando eles chegam no lugar que a água está amarga, Deus vai e opera naquela água. No momento que não tinha água, Deus tira a água da rocha. Há uma guerra no meio dessa história, que é a guerra dos Amalequitas, de um povo escravo, vence a guerra. Então, até este momento, aonde Caleb se levanta para falar, muita coisa já tinha acontecido. Não fazia sentido aquele povo temer uma palavra de Deus, porque Deus já era conhecido daquele povo.
E Deuteronômio 25:8 fala uma coisa que me chama muita atenção e eu tenho muita dificuldade de entender. Não gastaram os sapatos nem as roupas. Para mim foi um dos maiores. Eles ficaram 40 anos naquele lugar, não gastaram os sapatos e não gastaram as roupas. Deus preservou tudo, porque não tinha acesso, Deus preservava. Não podia, Deus preservava. Então, neste momento, Caleb coloca isso para eles. Gente, mas Deus nos preservou até aqui. Deus cuidou de nós até aqui. E agora nós vamos desistir? Nós vamos dizer que não vamos alcançar a terra porque tem gigante lá? Mas quantas coisas maiores Deus fez até aquele momento. Então, o que nós precisamos entender, irmãos, na nossa vida, é que quando uma dificuldade se levanta, ou ninguém teve dificuldade assim, ó. A dificuldade se levanta. Mas aí a gente lembra daquilo que Deus fez. E quantas coisas Deus fez nas nossas vidas esse ano. E às vezes nós esquecemos disso. Então, nesses momentos de dificuldade, a gente precisa pensar nisso. O que Deus fez na minha vida até aqui? Até porque a gente não estaria aqui se Deus não tivesse operado nas nossas vidas. E isso é conhecimento. Porque a gente adquire conhecimento, irmãos, com leitura, com oração, sabe, com intimidade com Deus. Mas a gente também conhece Deus através do testemunho. Daquilo que nós falamos, daquilo que nós ouvimos, do testemunho aqui de Caleb, deste povo. E se a gente conhece, e se a gente tem certeza da nossa identidade nele, quem eu sou em Deus? Eu vou cumprir a vontade dele sem medo. Eu vou cumprir a vontade dele, eu vou ter disposição e eu vou ter coragem de ir para frente. A desobediência daquele povo, porque eles não acreditaram naquilo que Deus tinha prometido, eles fizeram de conta que não conheciam, porque não era possível não conhecer aquele Deus. Aquela trajetória de 40 dias virou uma trajetória de 40 anos. Toda a mentalidade que estava fora da vontade de Deus precisou morrer naquele deserto. Porque eles não tinham condições de alcançar uma terra prometida com aquela mentalidade de gente que não conhecia Deus. Porque se não conhece Deus, não faz a vontade dele. E tem um texto em Josué, que Josué, no finalzinho ali da vida dele, já tinham conquistado as terras, daquele pessoal que mudou a mentalidade. E ainda assim o povo começa a ter dificuldade, porque o povo de Israel é desde que foi criado. A gente não é assim não, né? A gente é firme o tempo todo, né? A gente não balança, a gente não nega, pois é. O povo de Israel não, eles eram ruins, a gente é bom. Mas tem uma outra dificuldade ali, e Josué tem que se levantar e falar tudo de novo. A gente, quando lê o Pentateuco, a gente observa que vai se repetindo. Moisés tem que falar a mesma coisa várias vezes, porque o povo esquece, sabe? O povo desanima. O povo, sei lá, vai que não é, né? Pois é, e aí Josué fala isso com eles. Se o Senhor... Não, mas não foi eu não. Amiga. Imagina se não fosse. Pois é, amiga. Na próxima eu peço outra pra bater pra mim. Quem é a Samara? Cadê ela? Ah, meu amor, essa aí é linda. Quando você abaixar a cabeça, ela vai te dar só uma pisão assim. Ai, Jesus, tem misericórdia de mim, gente. Eu sou visita. Olha só, Josué 24:15 diz assim: se porém não lhes agrada servir ao Senhor hoje, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo agora. Mas eu e minha casa e minha família serviremos ao Senhor. Por que Josué dá essa declaração, irmãos? Porque Josué sabia o Deus que ele servia. No momento que Moisés morre, que ele tem que assumir uma responsabilidade grande como ele assumiu, por que ele assume? Lá em Josué 1, Deus fala com ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Eu vou estar contigo. Medite nas leis, medite na minha palavra. Seja forte e corajoso. Então Josué, ele tem uma palavra do Deus que ele serve. Por isso que eles chegaram onde eles chegaram. A mentalidade já tinha sido extinta e Josué recebe uma palavra do Deus que ele conhecia. Josué é o mesmo que está lá com Caleb no momento que Caleb diz: se o Senhor se agradar de nós alcançaremos essa terra. E a gente vê depois que isso tudo acontece que a vitória chega, porque olha só, irmãos, Bíblia tem spoiler, tá? Bíblia tem spoiler. A vida da gente não tem, não.
A gente entra na dificuldade, você fala, meu Deus, como é que você vai resolver? Mas a Bíblia é bom, você já sabe como é que termina. Eu já comecei contando uma história que todo mundo já sabia como é que ia terminar. Né? É igual Apocalipse. Eu falo que Apocalipse não tem nem emoção. Porque Jesus vai destruir com a palavra da boca dele, não vai ter guerra, não vai ter tiro, não vai ter nada. A gente já sabe que mesmo que a gente entre numa dificuldade, numa situação difícil, Jesus sempre vence. Jesus é a nossa vitória. Né? O poder dele sempre nos acompanha, os anjos dele sempre nos preservam. Então, nesse momento que Josué fala isso, ele fala como de alguém que sempre soube que teria vitória. Mas só tem uma maneira da gente saber isso, se a gente conhecer o Deus que a gente serve. Porque se nós conhecermos a Deus só do que o outro diz, se eu conhecesse a Deus só por aquilo que a Ana me fala, eu não teria as minhas experiências, eu não poderia dar os meus testemunhos e eu não teria disposição para fazer aquilo que ele diz para eu fazer. E aí já estou encerrando, gente. Tem um outro texto que eu esqueci de anotar aqui, que fala também lá em Deuteronômio, que eles entraram em cidades que eles não edificaram. Eles entraram em casas que eles não construíram. Eles usufruíram lá de plantações que eles não plantaram. Deus é maravilhoso. Deus cuida de todas as coisas. O que eu quero deixar para os irmãos aqui, nessa mensagem, nessa reflexão, é que não importa o que você está vivendo. Porque hoje a gente está bem, hoje a gente está comemorando, mesmo que a gente esteja com luta, mas ninguém está pensando na luta aqui não. Tá todo mundo pensando no café, tá pensando lá no almoço, na piscina. Ai, termina logo com a tua piscina, porque a Ana disse que é tempo livre. A gente está pensando nisso. Graças a Deus. Mesmo que a luta esteja nos esperando do portão para baixo. A gente largou ela lá e subiu, né? Para curtir, para confraternizar. Mas mesmo que na hora que você descer, ou que seu celular tocar, ela estiver te aguardando, se você sabe o Deus que você serve, você não vai temer. Você vai dizer a palavra que Caleb disse: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos alcançar, nós vamos conquistar, nós vamos receber aquilo que já é promessa. Porque isso já é promessa de Deus. Deus já nos promete, Deus já nos preserva. E aí eu vou deixar 3 perguntas para vocês meditarem. A gente está terminando, né? Já vamos entrar em dezembro. Dezembro é aquele mês da retrospectiva, não só na televisão, mas na nossa vida. É aquele mês que você fala assim, né? As irmãs falam assim. Eu não, só as irmãs. Nossa, eu tinha que ter perdido 10 quilos. Que bom que eu engordei 12. É o mês da retrospectiva. Aí você fala, não, mas ano que vem vai ser diferente. Amém. Em nome de Jesus. Vamos declarar que o ano que vem vai ser diferente. E a gente repensa a nossa vida, tudo aquilo que nós fizemos. Nossa, isso aqui hoje eu faria diferente. Isso aqui eu não teria feito dessa forma. Igual eu falei para os irmãos do que eu vivi ali com a muleta. Eu jamais imaginei naquele dia que eu retornaria aqui andando, caminhando. Naquele dia eu estava vivendo a minha dor, o meu momento de dificuldade, sabendo que eu não estava sozinha, mas eu estava em dor. Eu estava em dificuldade. Eu jamais imaginava que no final do mesmo ano eu voltaria aqui em outras condições. Você vê o quanto que Deus é bom, mas as perguntas não são essas. É porque professora conhece professora. Sabe como é que funciona. A professora começa a falar, né? Então vamos lá. Primeiro, o que Deus te prometeu? Não me conta, não. Pensa aí. Se você disser para mim que Deus não te prometeu nada, você não está lendo a Bíblia. Porque às vezes não é o caso dos batistas, glória a Deus por isso, mas a gente tem ambientes onde a pessoa acha que Deus só fala da seguinte forma: ó, Deus manda te dizer. Deus pode mandar te dizer, mas o que Deus manda te dizer está aqui dentro. Amém. Você tem promessa dele de Gênesis a Apocalipse. Então Deus manda te dizer, leia a Bíblia. Você vai entender qual é a promessa que ele tem para a tua vida. Se ele tem uma promessa, e ele tem, guarda essa promessa. Confia, porque Deus não é homem de mentir, Deus não vai mentir. Quem é o pai da mentira é o diabo. Se Deus te prometeu, ele vai cumprir. Agora, você precisa fazer aquilo que ele te direcionou para fazer. Então, pega a tua promessa, segura ela. E ano que vem, você dá testemunho dela. Ó, aquele dia lá, no sítio, eu entendi que a promessa de Deus era essa para minha vida e a promessa se cumpriu. Ela pode se cumprir amanhã, mas ela pode se cumprir em 25. Não importa.
O importa é que a palavra de Deus ela se cumpre nas nossas vidas. Segunda pergunta. Estou com o celular dele botando a minha senha, não vai funcionar nunca. O que você precisa fazer para a promessa se cumprir? Havia uma promessa sobre aquele povo e não era qualquer coisa não. Era a promessa de terras, de uma vida de liberdade, de tantas coisas que Deus tinha. Mas tinha algo que eles precisavam fazer. Era conquistar com a ajuda de Deus, porque nem força para fazer isso sozinho eles tinham. Então até aquilo que a gente faz, irmãos, é algo que Deus já nos deu. Quando eu chego na igreja e entrego um dízimo e entrego uma oferta, você está entregando o que Deus te deu. Você não está entregando nada seu. Quando eu chego na igreja e prego, eu estou entregando algo que Deus já me deu. Quando eu chego na igreja e canto e louvo e faço trabalho, tudo isso que você falou que vocês fizeram, só fizeram porque Deus já nos deu antes. Nós, por nossa conta, não temos condições de dar nada. É verdade. Então, tudo aquilo que nós fazemos para Deus é algo que Ele já nos deu. Então, pega a tua promessa. Entenda qual atitude, qual a postura que você tem que tomar para essa promessa se cumprir na tua vida. E não abra mão da herança. Porque essa promessa estava ligada à herança de Deus para aquele povo. E às vezes nós abrimos mão da herança por coisas muito pequenas, por oferecimentos que esse mundo faz para nós, e não é só para os jovens não, nós adultos também. Hoje em dia a investida é para todo lado. E às vezes nós abrimos mão da promessa por coisas muito pequenas. Então que Deus continue abençoando a vida de vocês. Que 2025 vocês tenham muita história para contar, muito testemunho para contar. E aí eu venho de visita para ouvir os testemunhos. Vai falar de novo ano que vem. Agora vem, Ana. A Ana me colocou em outra situação aqui e ela vai ajudar a fazer. Fala as coisas pra ela. Sou jeitosa. Ah, o papel tá aí, né? Tava passando papel. Então vamos lá. Eu quero que fala direitinho, hein? Não vou falar errado, não. O que é isso aqui? Não, é só saca. Só saca. Isso aí, é só saca. Não, só saca. Eu decidi que é só saca. A saca é minha, eu ponho o que quiser. É isso aí. Eu batizei com o nome que eu queria. Saca. É uma saca. Isso é uma saca. Mas é vento, ela bota. Esse vento vai ajudar pra caramba. Então, olha só. Eu vou pegar a saca e vou botar ela em pé. Vocês acham que eu consigo? Vazia? Claro que consegue. Em pé? Você vai colocar pra você nada? Ficou. Acho que sozinho eu não consigo, não. obreiros? Ana, me ajuda aqui. Vamos botar, nós fica aqui do lado, vamos botar em pé. Segura aí, ajuda aí. Põe aí. Agora solta. Ih, não adiantou não, pastora. Tem uma pastora pra me ajudar aqui. Pastora, Me ajuda aqui. Vai que nós três a gente consegue. Segura aí. Agora solta. Agora ela vai ficar em pé. Gente, mais um. Vem um jovem aí me ajudar. Ah. Vamos tentar 4 pessoas agora para colocar ela em pé. Boa. Depois tá coberto de CL, hein? Vai, agora vai. Agora vai. Agora vai. Isso. Solta. Vem, A gente já. Ah, ele quer ajudar também? Vai, Lu. Vamos nós. Também, não. Vamos. Agora vai ficar. Agora vamos soltar. Aê! Não, mas ela tem que ficar em pé. Não, mas aí, pois é. Aí é que é a questão. Obrigada, tá? Os participantes. O que eu quero mostrar pra vocês disso aqui? Isso aqui é a nossa vida. Por isso que eu falei que não era de lixo. É só saca. Só saca. Não fui eu. Mas tinha que ser grande. Então, isso aqui é a nossa vida. Eu estava conversando ontem com uma pessoa e eu achei muito interessante que ela disse pra mim o seguinte. Nós não falamos que somos templos. A gente fala isso. Eu sou o templo do Espírito. Não é isso? Toda pessoa é um templo de algum tipo de espírito. Ou você está cheio de Deus, ou você está cheio de outra coisa. Não tem jeito. O que nós vimos aqui é que esta saca está o quê? Vazio. Vazia. Se ela está vazia, ela não tem como ficar em pé.
Então, às vezes, nós estamos vazios porque nós não conhecemos a Deus, nós não buscamos a Deus, e a gente começa a pedir ajuda. Então, eu estou vazia e peço socorro para Ana. Ana, me ajuda aqui. Não vai adiantar, porque eu continuo vazia. Ah, não, eu vou pedir ajuda para a pastora, porque a pastora está cheia de unção, né? Pastora, me ajuda aqui. A pastora veio, ajudou e a coisa não funcionou. Porque pra gente ficar em pé, a gente tem que estar o quê? Cheio. Vamos encher, Ana. Eita. Vamos encher o tempo. Essa aí você solta depois. Agora sim. Ó, estamos enchendo o tempo. Esse tempo aí, ó. Aqui é a bala, gente. Aqui é a doçura do Espírito. Tem que encher até transbordar. Encher até transbordar. Até transportar. Aí botamos a palavra, dá a palavra de Deus aí, ó. Bota pra lá. Celular também. Celular não. Mas o meu é de Deus. Ó, eu não tô segurando, a Ana não tá segurando, a pastora não tá segurando, a amiguinha que eu queimei o pé. Stephanie não tá segurando. Como é que é o nome dessa menina? Noah. Noah não tá segurando, mas está de pé. É claro que se encher até transbordar fica melhor. Quem foi que falou? Canela de fogo. Preguei, Então, cara. mas tá começando a encher agora, que é início do dia. Até o final do dia ela já vai estar cheia. Até transbordar. Então é uma brincadeirinha, mas só pra gente entender isso. Se nós não estivermos cheios de Deus, do conhecimento de Deus, cheios do Espírito Santo, nós não entendemos a vontade dele para as nossas vidas e nós não conseguimos alcançar aquilo que ele tem para nós. Fala, Deus. Amém, queridos? Obrigada. Mais uma vez.